Tudo bem, meus amigos e minhas amigas do mundo material e do mundo espiritual? Venho aqui com mais um vídeo esclarecedor a todos vocês, né? Eu espero que vocês do mundo material e do mundo espiritual estejam, que porventura estejam aqui colaborando e aprendendo, né, para a sua evolução espiritual, né, e que também estejam aqui me protegendo, gostem do tema de hoje do nosso canal Universo Esotérico. Inscrevam-se no canal, né? Inscrevam-se no canal, deem seu like, né? Com o like esse vídeo chegará a mais e mais pessoas, né, que queiram usufruir do conteúdo espírita, né? Ativem os sininhos, ativem as notificações, aí vocês receberão o conteúdo de outros vídeos, né, abordando a espiritualidade, né, de um modo geral. Comentem, né, deem seus comentários, deem sugestão de outros temas, né, que nós, porventura, possamos abordar em outros vídeos, né? Compartilhem, né, os vídeos, né, do nosso canal Universo Esotérico, né, porque divulgar a doutrina espírita, divulgar a espiritualidade é também um ato de caridade, tá? E a partir de hoje, eu estarei aqui divulgando também a chave do meu Pix, né, para quem quiser contribuir com o canal, quem quiser contribuir com o canal, com qualquer quantia, eu estarei agradecendo para que a gente possa investir na manutenção do canal, compras de novos livros que abordem novos conteúdos, para que eu possa apresentar aqui a vocês toda semana um vídeo. Para quem quiser contribuir, estarei apresentando a minha chave Pix. Bem, o tema de hoje. O tema de hoje é guerras. As guerras envolvendo Rússia e Ucrânia e Hamas e Israel, né? Segundo o entendimento da doutrina espírita. O que a doutrina espírita afirmou sobre guerras, o porquê da existência das guerras, né, segundo a ótica espiritual. Bem, para começarmos, vamos apresentar aqui o best-seller de Allan Kardec, como na grande maioria dos meus vídeos eu apresento, o Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec. Vamos de imediato para a questão 742 do Livro dos Espíritos, guerra. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Questão 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? O Espírito de Verdade responde que é o conjunto de espíritos
que se uniram na elaboração da codificação kardecista. Se uniram e assessoraram Allan Kardec na formulação da codificação kardecista. Então, o Espírito de Verdade responde: qual é a causa que leva o homem à guerra? Allan Kardec pergunta, questão 742, e o Espírito de Verdade responde: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas. E quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Bem, então, aqui vamos começar por partes. Predominância da natureza animal. Então vocês podem observar que mesmo o planeta Terra já tenha saído da primitividade, do estado primitivo, a um mundo de provas e expiações, ao estágio de provas e expiações, ele ainda há a predominância da natureza animal. A natureza animal ainda predomina no nosso planeta Terra, ainda predomina no mundo, nos mundos de prova e expiações. O ser humano ainda é evoluído, ainda é subdesenvolvido. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. O espírito ainda vem em segundo plano para aqueles que querem fazer a guerra, que concebem a guerra como a resposta para todos os conflitos. É a predominância do estado animalesco, do estado do animal, sobre o estado civilizado. E o espírito ainda encontra-se em segundo plano para a maioria ou para uma boa parte dos habitantes do planeta Terra. Para uma boa parte, uma parte significativa, porque o estado de guerra, ele não precisa só ser o estado de guerra beligerante. Ele pode estar na agressividade dos seres humanos, na sua agressividade, na minha agressividade, na agressividade de qualquer outra pessoa, de qualquer outro homem, de qualquer outra mulher, de qualquer ser humano, que usa do conflito, usa do litígio sob a égide animal, sob, ainda com base no olho por olho, dente por dente, ainda com base na lei do talião, para resolver os problemas. Quando nós sabemos que existe o poder judiciário para que você possa resolver as contendas entre os seres humanos. Justamente, os poderes existem, o poder judiciário existe para eliminar esses conflitos, para que possamos sair do estágio bárbaro para o estágio civilizado. Então, esses conflitos, a guerra não é só planetária. A guerra é um estado pessoal também, de perturbação pessoal, quando você resolve problemas de trânsito através do vocabulário grotesco, do vocabulário arredio e às vezes até
do uso de armas, pistolas, contra aquela pessoa que você concebe ser o seu oponente no trânsito. Quando existem outros meios, meios conciliatórios, meios amigáveis entre as pessoas e no cerne do poder judiciário, da justiça. Então, a guerra está em todos nós. Começa em todos nós. E no micro-universo, né? E termina no macro-universo, que é a guerra entre países, né? As guerras religiosas. Então, prossigamos. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Paixões religiosas. Ah, não, aquela outra seita tem razão. Deve predominar aquela outra religião sobre a outra. Deve predominar aquele entendimento religioso sobre a outra. Isso entre povos, nações, e entre nós, né? A satisfação das nossas paixões, né? Eu tenho razão no trânsito, ele me cortou, eu fui prejudicado por minha família, eu fui prejudicado por minha esposa, eu fui prejudicada pelo meu marido, então devo agredi-lo verbal ou fisicamente, conforme a situação. Então a guerra, ela está entre nós. O estágio nascedouro, o nascedouro da guerra está entre nós. Por isso, nós ainda somos um povo bem atrasado, não primitivo, porque saímos do estágio de canibalismo, o estágio nômade da caça e da pesca, mas ainda somos um povo primitivo em atos, em atitudes, mesmo em um mundo de provas e expiações. Bem, por isso a guerra é para eles um estado normal, acaba sendo um estado normal. Se você assimila essas condutas dentro do campo doméstico, nas ruas, e assimila essa conduta dentro do campo de povos, dentro do campo civilizatório, você acaba concebendo aquilo como um estado normal. Se você não encontra a conciliação, se você não encontra o acordo para resolver essas questões, tanto no âmbito particular, né, tanto no âmbito micro, como no âmbito macro, você concebe as guerras como um estado natural e normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Então, todos nós temos que esperar, temos que progredir espiritualmente, temos que sair desse estado de barbárie, né? Segundo o Espírito de Verdade. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estágio normal, um estado normal. Então, nós ainda vivemos num estágio de barbárie, mesmo no mundo de provas e expiações, que é um mundo mais evoluído do que o mundo primitivo. Ainda existe a barbárie. Há quase 70 guerras no mundo inteiro. Hoje, há quase 70 guerras acontecendo no mundo inteiro. Em 70 países. Temos um pouco mais de 140 países. Em 70 países, a guerra predomina. Então,
nós temos o livre-arbítrio, ou se queremos, nós podemos destruir o mundo a qualquer momento. Nós podemos invocar o juízo final a qualquer momento. Mas também podemos, a qualquer momento, passar para o mundo de regeneração. Sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Claro, vai demorar muitos e muitos anos. Existe uma data limite, segundo Chico Xavier, de 2057. A partir daí começa o aumento, a partir daí começa o aumento da compreensão humana de que somos, de que precisamos migrar para um mundo de provas e expiações. Mas será que em 2057 essas guerras acontecendo até agora, será que elas diminuíram? Quantas guerras ainda existirão em 2057? Aumentarão as guerras? O número de guerras aumentará? Duplicará? Como é que chegaremos ao mundo de regeneração, que é o mundo mais evoluído do que o nosso atual? Então, a partir de 2057, começará a ser criado esse entendimento de que é necessário migrarmos para o mundo regenerado, onde será plantada a semente. Até então, continuaremos de forma avassaladora, fomentando o mundo de provas e expiações. Até aí, continuaremos a cometer esse erro, esse grave erro, de ainda termos no mundo de provas e expiações o estágio de barbárie, o estágio primitivo ainda. O que é um mundo de provas e expiações? Né? Segundo a doutrina espírita. É um mundo, você encarna neste planeta para passar por provas. Toda hora nós somos provados, passar por obstáculos, né? Eliminar os obstáculos que existem em nossas vidas. Obstáculos esses que adquirimos em outras vidas, em outras encarnações, em outras existências. Então, temos mais uma oportunidade de eliminar esses obstáculos. Né? São as nossas provas. E as nossas expiações, aquilo que acontece com os outros, as mazelas físicas, os nossos problemas orgânicos, as nossas doenças evitáveis e inevitáveis. É um mundo de atribulações. Doenças essas adquiridas pelo mau uso, mau emprego de sua vida, pelo péssimo padrão de vida em que você vive, como alcoolismo, tabagismo, guerras, contendas com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos, no trânsito e até no lazer. E muita gente opta pelo lazer para descansar do dia a dia, de trabalho, de perturbações, e acabam brigando, né? E acabam discutindo em pleno lazer. Então, a partir de 2057, está plantada essa semente. Não, precisamos sair disso. Precisamos minorar, não sair, mas minorar essa situação
de forma marcante, de forma significante, para então chegarmos a um mundo de regeneração. Mas ainda demorará muito, meus amigos, e depende de todos nós. Todos nós. Prossigamos. Questão 743. Allan Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade e o Espírito de Verdade responde: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, responde o Espírito de Verdade, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Então, o Espírito de Verdade, como deu um alento a todos nós, deu uma satisfação a todos nós, nos encheu de ânimo e de alegria, quando respondeu, sim, um dia a guerra desaparecerá de todo o planeta Terra. Mas quando os homens compreenderem a justiça divina, quando os homens compreenderem a justiça divina, quando os homens compreenderem a justiça material, a justiça legal do nosso planeta Terra, que a nossa justiça legal, entendeu? É feita com base no direito natural, o nosso direito positivo é feito com base no direito natural, ou seja, no direito divino. Quando nós compreendermos isso, aí sim estaremos também praticando a lei de Deus, e principalmente praticando a lei de Deus. Amai o próximo como você ama a si mesmo, que já é tudo. Você estará implantando a semente, você estará plantando a semente do mundo de regeneração em você. Amai o próximo como a si mesmo. É um grande e um maravilhoso começo. Só depende de todos nós. E então, todos os povos serão irmãos. Só haverá divisões territoriais, divisões culturais, divisões legais. Apenas isso. Mas todos unidos com base na irmandade. Questão 744. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? O Espírito de Verdade pergunta: a liberdade e o progresso. Qual foi o objetivo da providência, ou seja, qual foi o objetivo de Deus tornando a guerra necessária? Quando a guerra se faz necessária para a autodefesa, para a legítima defesa daquele país. Aí o Espírito de Verdade responde: a liberdade e o progresso. Porque se você é atacado por um outro país, se a Rússia atacou a Ucrânia, no caso, a Ucrânia tem que exercer o seu direito de liberdade e o seu direito ao progresso como república independente. Entendeu? A Ucrânia é um país independente e luta pelos seus direitos. Então, ela tem que exercer a chamada legítima defesa, defendida inclusive pela ONU, no caso de ataque estrangeiro. Como, no caso, Israel, que também teve que exercer o seu direito de legítima defesa contra os ataques do Hamas, porque nós sabemos que o Hamas ele tem como objetivo, como organização terrorista que é, e o Hamas é uma organização terrorista, eliminar Israel do mapa.
destruir Israel, né? Por causa, é uma guerra santa, né? Por causa de templos religiosos, territórios religiosos, né? Porque concebem a Palestina como sendo o único território judeu e Israel um território demarcado pela ONU, isso em vias de 1947. Então organizou-se o Hamas, que foi uma dissidência da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, com o intuito de destruir Israel. E isso está no Estatuto do Hamas. Então Israel precisou se defender. Continua o espírito Allan Kardec, se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Uma outra subpergunta que Allan Kardec faz ao Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade responde: subjugação momentânea, para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. É a necessidade de defesa. Como eu falei, um povo atacado, uma nação atacada, tem a liberdade de defesa, a liberdade de defesa de sua nação, de seu povo e de seu território, de seus usos, de seus costumes e defesa da sua soberania, acima de tudo. Questão 745, Allan Kardec responde, Allan Kardec pergunta: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? A guerra em proveito próprio? Aí o Espírito de Verdade responde: este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. É a pior das intenções de guerra, quando a guerra é fomentada em proveito próprio. Terá que reencarnar várias vezes, precisará de várias existências para que elimine da cabeça dessa pessoa ou dessas pessoas a problemática, o karma, né, da guerra. Né? E o conceito de guerra também está em outras doutrinas espíritas. E vale aqui acrescentar como por exemplo, existe uma vasta literatura sobre a guerra. Tá? Nós lemos o Livro dos Espíritos, agora que
saindo do Livro dos Espíritos, vamos para a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos de 1858. Variedades, os banquetes magnéticos. Felizmente, essa desunião não desencadeará guerras como as que sangram o mundo em nome do Cristo, para a eterna vergonha dos que se diziam cristãos. Entretanto, por mais inofensiva que seja essa guerra, não é menos lamentável, embora se limite aos golpes de pena e ao fato de beber cada um no seu canto. São as guerras santas, advento das guerras santas, como nós estamos vendo envolvendo o Hamas, que é o braço armado da Palestina, né, com o intuito contra Israel, no intuito de expulsar os judeus da faixa de Gaza. Né? Eles são obstinados a esse intento. Ainda continuando, uma fala de Lamennais. Né? Lamennais é um espírito francês, é um padre, filósofo, político, escritor, um dos espíritos que auxiliaram Allan Kardec na elaboração da codificação kardecista. Lamennais, guerras de palavras. Guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre as expressões eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, então, que o que hoje entendeis, porque eternidade não é o que os antigos entendiam? Então, sobre a eternidade das penas, no caso de acúmulo de erros por parte dos seres humanos, entendeu? Foi um breve relato de Lamennais sobre o que significa também guerrear. A guerra entre os seres humanos, como eu falei, a guerra doméstica, né? A guerra com seu vizinho, a guerra com sua esposa, a guerra com seu marido, né? E Lamennais era um dos que eram contra a eternidade das penas, entendeu? Porque Deus é misericordioso. Você simplesmente não ficará penalizado eternamente. Você reencarnará até você aprender. Isso não é castigo. É misericórdia de Deus. É uma oportunidade de Deus. No Livro dos Espíritos, ainda, na questão 671, que devemos pensar das guerras santas. Questão 671, elaborada por Allan Kardec, respondida pelo Espírito de Verdade. O sentimento que impere os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora sacrificarem seus semelhantes? Então, nas guerras santas, você encontra aí as paixões descomedidas, o fanatismo, né, que é uma paixão, e a forma errônea de se agradar a Deus através dos sacrifícios.
está aí embutido o entendimento antigo, ainda na época de Abraão, né? Do sacrifício, porque em prol da predominância de uma crença religiosa sobre outra, eu vou sacrificar aquele ou aquela pessoa. Vou sacrificar o meu semelhante? Vou exterminar o meu semelhante? Para que prevaleça a minha crença religiosa, o meu entendimento religioso. Sobre o do meu semelhante, que eu considero como meu inimigo, já que não compartilha da minha crença religiosa. E lutamos nós, sim, a favor de Deus. Alá está do nosso lado. Então precisamos eliminar os judeus, precisamos eliminar o povo de Israel. Então vamos sacrificá-los, oferecendo a Deus. Ainda é ou não é um resquício da era de Abraão? É ou não é um resquício anterior à era de Moisés? É ou não é um resquício anterior aos 10 mandamentos da lei mosaica? Não matarás. É ou não é um estágio, o estágio de barbárie que o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec? É ou não é ainda o remanescente do ser humano primitivo, da primitividade humana ainda enraizada como karma no ser humano? Exatamente aquilo que o Espírito de Verdade falou na questão 742, que eu vou ler aqui novamente, sabiamente o Espírito de Verdade, 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. A primeira parte é ou não é ainda o homem no estágio de barbárie. Isso ele falava quando a Terra estava passando, quando a Terra já era, final do século XIX, já era um planeta de provas e expiações. Guerras em nome de Deus são guerras santas. Nós vemos até agora. Não cessa isso. E precisa ser cessado isso. Para que nós podemos evoluir aqui até o planeta se transformar em planeta regenerado. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, em 1861, setembro, Dissertações e Ensinos Espíritas, um espírito israelita e seus correligionários. Os primeiros passos desse povo que havia confiado seu destino ao homem de Deus foram entravados pelas guerras, cujo efeito devia ser o germe fecundo de uma renovação social entre as populações que ele combatia. O judaísmo tornava-se o foco da luz, da inteligência e da liberdade, e irradiava um brilho notável sobre todas as nações. O judaísmo
afirmou esse espírito israelita, tornava-se o foco da luz, da inteligência e da liberdade, e irradiava um brilho notável sobre todas as ações. Israel tornou-se uma das nações mais poderosas do mundo, mais progressistas sob o aspecto econômico, uma das nações mais ricas do mundo, com uma economia invejável, como os kibbutz. A coletivização da economia fez Israel chegar ao apogeu. Embora o povo judeu sempre atravessou um dos maiores karmas, né, da história deste planeta, um dos maiores karmas coletivos, né? Não foi somente com a crucificação de Jesus, mas quando foram subjugados ao povo egito, quando foram escravos do Egito, a liberdade dos escravos do Egito, a terra prometida, a ida à terra prometida, Canaã, né? A subjugação à Babilônia, né? Ao Reino Unido, à Inglaterra, entendeu? Ao Holocausto, a Roma. O episódio depois, vários judeus migraram para a Europa e ainda teve o problema do extermínio fascista, né? Nazista, né? Nazifascista, ideais nazistas e fascistas, né? Que originou o Holocausto, o extermínio de milhões e milhões e milhões de judeus, né? E ainda continuam nesse karma coletivo até agora. Mais uma guerra santa, agora provocada pelas lideranças terroristas do Hamas, né? Que é uma dissidência da Organização para a Libertação da Palestina, que tem como intuito destruir Israel, porque eles acham simplesmente que a Palestina é a terra prometida, a Palestina é a terra dos judeus. Israel foi uma criação burocrática, foi uma criação legal apenas, uma criação da ONU. Eles não aceitam e querem destruir Israel. Então, karma, né? É o karma coletivo, o karma dos judeus, né? Como é o karma da escravidão. O karma dos judeus é considerado pela doutrina espírita um karma coletivo. Bem, então continuemos aqui. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1858, abril, Palestras Familiares de Além Túmulo, Bernard Palissy, 9 de março de 1858. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? E na revista de 1866, em agosto, os profetas do passado, lendo tais palavras, julgar-se-iam escritas durante a febre das guerras religiosas e não nos tempos em que se julgam as doutrinas com a calma da razão. Que as guerras, elas são, na grande maioria, guerras santas, guerras religiosas, ou simplesmente perpetuação de uma seita, de uma crença religiosa. Não é nem por causa de territórios. A guerra entre Hamas e Israel é por causa de predominância religiosa, de seita religiosa.
né? Não é por territórios. Não há disputa material. Há sim disputa religiosa. Né? Palestina é o local do povo judeu. Mas digo que o povo judeu, a maioria do povo judeu, não aceita o Hamas. O Hamas escraviza o povo judeu lá da Palestina. Escraviza os palestinos. Eles não são predominância na Palestina. Por isso, provavelmente, serão eliminados. Será eliminado esse grupo Hamas por Israel. Né? Israel tem grandes alianças. Né? Israel quer voltar a se aproximar da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita reconhece o território de Israel. Né? Tem um grande aliado que são os Estados Unidos, que sempre reconheceram Israel. Né? Gostaria que o Brasil se posicionasse de forma veemente contra o Hamas, o que não está sendo feito. Né? Há um entrave burocrático na retirada dos brasileiros, há uma demora, né? uma falta de vontade política na retirada dos brasileiros lá do Hamas. Ainda há muitos lá, entendeu? Houve essa demora. E o Hamas parabenizou o Brasil nessas últimas eleições, agora, né? Pela vitória do presidente Lula. Né? Então, temos que marcar posição contra esse grupo terrorista, né? Que é um grupo pernicioso. Entendeu? É um grupo que luta pela destruição, por causa de religião, de hegemonia de Alá. Alá só reconhece a Palestina. Alá não reconhece Israel. Simplesmente por causa disso, não é por causa do território. É pelas paixões descomedidas, paixões exacerbadas, apontadas pelo Espírito de Verdade na elaboração do Livro dos Espíritos, em 1857, no final do século XIX. A espiritualidade superior já tinha esse entendimento, precisamos ter agora. Temos que ser contra todo e qualquer radicalismo, tanto de direita ou de esquerda. Não pode ser aceito. O Brasil deve se pronunciar de forma veemente contra o grupo Hamas. Esse é o meu entendimento. Né? Então, dando continuidade aqui, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1865, janeiro, Instruções dos Espíritos. Aproxima-se o reino do Cristo. Os precursores o anunciam. As guerras surdas aumentam. Os espíritos encarnados se agitam ao sopro do impuro do príncipe das trevas. É o demônio do orgulho que lança o seu fogo, semelhante à cratera de um vulcão em erupção. O mundo invisível ergue-se ante a luz e toda a hierarquia celeste. Ou seja, as trevas, a guerra significa o príncipe das trevas. As guerras podem significar o juízo final, se não tivermos consciência, o juízo final da Igreja Católica, do catolicismo, se não tivermos essa consciência de preservação do nosso planeta. Consciência essa espiritual.
temos aqui outras passagens. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1863. Março, palestras familiares e além-túmulo. Clara Rivière, Sociedade Espírita de Paris, 23 de janeiro de 1863. Médio, senhor Lei Marie. A infração à lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei da caridade, nem haveria guerras, nem grandes misérias. É a prática dessa lei que conduz o espiritismo. Será por isso que encontra inimigos tão encarniçados? As palavras da menina a seus pais serão de um demônio? Repito, é certo que se praticassem a lei da caridade, nem haveria guerras, nem miséria. Evidentemente, já que as guerras atuais não são mais por disputas por territórios, como na época do feudalismo, né? Como não há essa disputa, as guerras apenas têm origem espiritual, religiosa. Mas se colocassem a caridade acima de tudo, uma das leis preconizadas pelo Espírito de Verdade, a codificação kardecista, a lei da caridade apresentada para os habitantes do planeta Terra, a situação seria outra. Não perderíamos o tempo com guerras, principalmente baseadas em construções religiosas, em construções de entidades superiores, que nunca afirmaram nada, nunca disseram nada para fazer guerra. Alá, que na verdade é um outro nome de Deus, é contra as guerras. Então por que citar Deus se Deus é contra as guerras? Por que citar Alá se Alá é contra as guerras? Alá, como Deus, defende a lei da caridade. Então o problema está na involução espiritual do homem, que ainda é primitivo, que ainda se encontra no estágio de barbárie e precisa evoluir através das reencarnações e das reencarnações para se depurar, para atingir a depuração. E aí é necessário essa espera de gerações e gerações para que todos possam se depurar e quando voltarem ao mundo, não voltarem mais com esse intuito. E as guerras irem, conforme diz o Espírito de Verdade, terminando por si só. Temos outras alegações aqui, outras passagens, várias, sobre as guerras, né? Que toda ela, ainda, a guerra ainda é, ainda significa um estágio de primitividade humana. Enquanto houver guerra, haverá a primitividade humana, haverá o ser humano primitivo, haverá o ser humano subdesenvolvido, entendeu? E será mais necessária ainda outras limpezas que a espiritualidade superior deve ainda fazer neste planeta para recuperar esses homens. Entendeu? As guerras, quando ocorrem a matança de uns contra os outros, e a lavagem que a espiritualidade faz para que esses homens
do mal sejam retirados do planeta Terra, expurgados do planeta Terra, eliminados do planeta Terra, para que nasçam novas encarnações melhores, ou para que voltam com uma segunda oportunidade para se depurar, ou que em lugar desses, que esses mortos, tanto de Israel quanto do Hamas, que provavelmente migrarão para países, para mundos mais primitivos, para mundos realmente primitivos, mundos de Idade da Pedra, ou como mundos da Idade Média, migrarão para o planeta Quiron, por exemplo, e daí nós receberemos outros espíritos mais evoluídos, de outros planetas mais felizes, que certamente pedirão para voltar a vir aqui na Terra, como as crianças cristal, como as crianças índigo, essa nova geração que nasce no mundo todo, para que melhore o nosso planeta Terra, para que a gente construa realmente uma sociedade mundial mais civilizada, mais amorosa, amando o próximo como se ama a si mesmo. E essas pessoas que morreram nessas guerras, Rússia, Ucrânia, Hamas, Israel, todos desencarnaram com um fim de melhorar a situação deste planeta Terra. É uma forma de limpeza que a espiritualidade faz para que nós possamos progredir, para que nós possamos encontrar o nosso caminho para o mundo de regeneração. Bem, eu espero que tenham gostado desse vídeo. É esclarecedor sobre o vínculo espiritual das guerras, o porquê da existência das guerras, por que existem guerras. No caso, eu enfoquei como foram outras e outras guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como outras, de Israel contra o Hezbollah e outras. Mas eu quis enfocar apenas as mais recentes, entre Rússia e Ucrânia e o Hamas, o grupo terrorista Hamas e Israel. Eu espero que esse vídeo, a ótica da doutrina espírita, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, para vocês, meus irmãos encarnados, e para vocês também, meus irmãos desencarnados, para até se atualizarem para o que está acontecendo no mundo aqui em que vocês fizeram também parte já algum dia. Inscrevam-se no nosso canal Universo Esotérico, deem seu like, dê o seu like, curtam, ativem as notificações, são os sininhos, comentem, vocês podem comentar o que quiserem, deem sugestões de outros vídeos, e compartilhem, porque compartilhar a doutrina espírita, compartilhar lá a espiritualidade é um ato de caridade. Vocês dando seu like e compartilhando estarão proporcionando que muitas e muitas outras pessoas tenham entendimento do conteúdo desse vídeo. Vou deixar também ressaltando a minha chave Pix para quem quiser colaborar com o canal Universo Esotérico. Faça, se quiserem tudo bem, se não quiserem também tudo bem. Eu estarei aqui como minha missão espiritual de, acima de tudo, ajudar a espiritualidade, propagar a espiritualidade para todos os seres humanos deste planeta, para que este planeta um dia se torne um planeta de regeneração, sem guerra, com muita paz e muito amor acima de tudo. Tá ok? Inscrevam-se no canal
universo esotérico. Namastê, muita paz e muita luz.